Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um capítulo, capítulo 4. Leve a sério a palavra de Deus. É impossível conhecer Deus sem saber o que sua palavra diz a respeito dele. A palavra de Deus ajuda você a entender o que dá certo em sua vida e o que não dá. A obediência à palavra de Deus começa com a determinação de não fazer concessões em relação aos caminhos do Senhor. Exige uma compreensão clara de que as regras e leis de Deus são para nosso benefício. Por isso, fazemos tudo para viver de acordo com elas. Quando se vive dessa maneira, cada passo de obediência leva para mais perto da liberdade, da plenitude e do sucesso verdadeiro que o Senhor planejou para você. Minha vida nunca foi fácil. Imagine não poder contar com uma mãe para orientá-la e ter um pai que apenas tentava lidar com a esposa mentalmente debilitada. Além disso, faltava contato com outros membros da família, que talvez pudessem ter ajudado, mas que se encontravam distantes e ocupados com a própria vida. Quem cresce assim precisa aprender muitas lições da maneira mais difícil. Isso significa fazer inúmeras escolhas erradas por não saber o que é melhor e depois arcar com as consequências. Só consigo identificar uma vantagem em aprender a fazer a vida dar certo do jeito mais difícil. Compreendi as lições bem o bastante para transmiti-la a outros com alguma credibilidade. Isso porque já estive na situação dessas pessoas, passei pelas mesmas situações e tenho as cicatrizes como provas. Passei por muita dor e muito sofrimento desnecessário, porque não sabia qual era a coisa certa a fazer. Eu era inocente demais para notar a aproximação de desastres. Se eu tivesse conhecido o Senhor ainda nova, se tivesse aprendido seus caminhos e fosse orientada pelo Espírito Santo, nunca teria feito tantas coisas irresponsáveis, tolas e perigosas. Precisava ter entendido a palavra de Deus muito antes. Quero transmitir a você o que eu gostaria de saber naquela época. Aprenda a levar a sério a palavra de Deus. Você precisa saber que é escrava da pessoa a quem obedece. Se obedecer às leis de Deus, torna-se escrava da justiça. Caso se entregue a uma vida de desobediência aos caminhos do Senhor, transforma-se em escrava do pecado. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravo, pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Algumas pessoas pensam que estão completamente livres quando vivem em oposição aos caminhos de Deus, mas a verdade é que elas se tornam escravas de seu estilo de vida e não são nem um pouco livres. Nós, porém, podemos ser libertas da escravidão do pecado e nos tornar escravas da justiça, o que nos proporciona recompensas incontáveis. Para isso, precisamos reconhecer que somos incapazes de obedecer às leis divinas por conta própria. Somos fracas demais. Nem sempre conseguimos fazer a coisa certa, mesmo quando queremos. Com frequência, acabamos fazendo justamente aquilo que não queremos. O apóstolo Paulo aponta isso. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Mesmo alguém tão forte na fé como Paulo, que viu a Jesus, devo acrescentar, lutava contra isso. Depois que aceitamos o Senhor, temos um conflito interior entre a velha natureza pecaminosa e o novo eu redimido. A carne tem seus desejos, enquanto a mente deseja servir às leis de Deus. Jesus declarou: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Se chamam Jesus de Senhor,
É nossa responsabilidade aprender a discernir o certo e do errado. E somente por meio da leitura da palavra de Deus conseguimos enxergar o que fazemos de errado. Embora possamos escolher fazer o certo, é o poder do Espírito Santo que nos capacita a isso. Jesus nos livra do velho eu e nos faz livres para viver no poder do Espírito Santo. Nós escolhemos ler a palavra de Deus e orar para que o Espírito Santo a vivifique em nosso coração e nos capacite a seguir os caminhos do Senhor. Alguns bons motivos para permitir que a palavra de Deus habite em você. Para que suas orações sejam ouvidas, se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Para que suas orações sejam respondidas, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serei concedido. E que lhes será concedido. Para ficar distante dos perigos. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Para receber cura e livramento, ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Para permanecer no caminho que afasta da morte, no caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Para receber tudo o que Deus planejou para você. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Para ter paz. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Para prosperar e ter sucesso. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Para ter o alimento da alma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para sentir a presença de Deus. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. É extremamente importante compreender que a leitura da palavra de Deus não nos justifica. A justiça vem apenas por meio da fé em Cristo. Deus a considera justa graças ao que Jesus fez, não por algo que você tenha feito. Cristo tomou sobre si o seu pecado para que você pudesse receber a justiça de Deus. Para a justiça de Deus. A justificação não é manifestada pelas suas obras, mas pela graça de Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ame a lei do Senhor. O rei Davi, tão pecador quanto qualquer pessoa, disse: Eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. Obedeço aos teus testemunhos, amo-os infinitamente. Davi amava a lei do Senhor. Ele também declarou: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios e inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz ao Senhor. Apaixonei-me pela palavra de Deus pela primeira vez, pouco depois de me tornar cristã. O Espírito Santo vivificava meu coração enquanto a lia. Além disso, eu ouvia a Bíblia sem ser ensinada todas as semanas por um excelente professor. Amava o fato de que a palavra de Deus fazia sentido e que minha vida dava muito mais certo quando eu vivia de acordo com seus preceitos. Era capaz de senti-la mudando meu coração e minha mente todas as vezes que a lia.
E descobri que, quanto mais a ouvia ou lia, mais a amava. A Bíblia fará o mesmo por você. Todas as vezes que ler a palavra de Deus, o Espírito Santo a iluminará em sua alma, e você será continuamente renovada. Ela abrandará os lugares de seu coração, que se tornaram duros. Ajudará a transformá-la na pessoa que o Senhor a criou para ser você. Você se tornará cada vez mais apta a resistir aos caminhos do mundo que se opõem aos caminhos de Deus. Toda vez que ler a Bíblia, seu relacionamento com o Senhor será fortalecido e sua fé crescerá. Você sentirá a presença do Espírito Santo conduzindo-a e falando ao seu coração à medida que ele renova sua mente e lhe revela suas verdades. Você terá maior clareza, esperança renovada e uma paz mais profunda. Você se tornará mais parecida com Cristo e amará mais a Deus e sua palavra. A Bíblia é a autoridade suprema de Deus sobre tudo que está relacionado à sua vida. A direção específica que você deve tomar, as decisões que toma ou as ações que realiza precisam estar alinhadas à palavra do Senhor. Jesus disse que a verdade a libertará. Mas não se trata de qualquer verdade. Você pode conhecer a verdade sobre suas finanças, sua saúde, seu casamento, seus relacionamentos, sua situação no trabalho, a economia, o governo, e mesmo assim nunca se liberta. Somente a verdade da palavra de Deus pode libertá-la. A palavra de Deus é nossa maior arma na batalha espiritual. Ela é chamada de espada do Espírito. Precisamos lê-la, falar dela e crer nela para que fiquemos firmes diante dos ataques do inimigo. Nada penetrará em nosso coração e transformará nossa vida profundamente. A palavra de Deus nunca falha. Devemos confiar nisso. Quando a palavra de Deus não está gravada em nosso coração, corremos atrás de coisas que não nos preenchem. Fazemos coisas erradas que atrapalham nossa existência. Vivemos do nosso jeito e culpamos o Senhor quando a vida não dá certo. Sem a palavra de Deus, acabamos indo em busca de amor e realização nos lugares errados. Terminamos aprendendo lições do jeito difícil. Agora, vamos para o poder da oração. Senhor, sou grata por tua palavra. Ela me mostra como viver e reconheço que minha vida não dará certo se não vivê-la à tua maneira. Ajuda-me a entender tudo o que leio em tua palavra. Encontra comigo ali em meio às páginas e ensina-me o que preciso saber. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Fala a mim e revela as coisas que necessito conhecer. Obrigada pelo conforto, pela cura, pelo livramento e pela paz que a tua palavra traz a mim. Ela é alimento para minha alma faminta. Ajuda-me a lê-la todos os dias, para que eu adquira um sólido entendimento de quem és, de quem me criaste para ser e de como devo viver. Meu prazer não está no conselho dos ímpios, mas em tua lei. Ajuda-me a meditar nela dia e noite, para que eu seja como a árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham, a fim de que prospere tudo o que eu fizer. Ajuda-me a nunca me afastar de tua lei. Que tuas palavras habitem em mim, para que, quando eu orar, veja as respostas às minhas orações. Capacita-me a viver do teu jeito, para que minhas orações sempre sejam agradáveis a ti. Obrigada porque tua palavra revela o que se passa em meu coração. Peço que purifiques de todo mal e que reveles qualquer coisa que não for da tua vontade para minha vida. Ensina-me a maneira certa de viver, a fim de que minha vida dê certo da forma que planejaste. Em nome de Jesus, amém. De acordo com o capítulo, que vocês já sabem, leve a sério a palavra de Deus. Esse capítulo ele já está dizendo exatamente que não é à toa. Não, vamos ler.
sem nenhum significado, entendeu? Não, não é assim. O fato de você ter um livro, ter uma Bíblia que fale a respeito dos ensinamentos da palavra de Deus, é para você cada dia mais você se preparar emocionalmente, espiritualmente, para as coisas do dia a dia, para você ajudar as pessoas, para você se ajudar, para você ficar mais preparado. Eu quero que vocês entendam que Deus, ele só quer ser seu amigo. É só isso que ele quer ser. E é com ele que você tem que conversar todos os dias, se desabafar todos os dias. É ele quem está aqui para te ajudar. É ele quem vai te mostrar o caminho a seguir. E é você quem vai fazer a escolha, né? Ele te mostra o caminho certo, mas quem vai fazer a escolha do caminho é você. Então, comece a conversar com ele. Comece a desabafar com ele. Como eu não falei no outro vídeo, né? Escreva uma carta para ele, se desabafando. Com o passar do tempo você vai ver que as coisas vão acontecendo. Não no momento que você quer, no momento que ele quer. Ok? Então, a gente fica agora pro próximo capítulo. Se vocês tiverem se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem no comentário aqui embaixo, né? Se inscreve no canal, dê o seu like. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.